Bom, nós vamos ver aqui um caso com uma análise de variância com dois fatores. Então eu tenho o quê? A influência, por exemplo, da caixa redutora e do eixo num nível de ruído do limpador de para-brisa. Eu quero ver como que funciona essa relação. Então eu tenho de fator caixa redutora e eixo. São dois fatores. E a minha variável resposta, o nível de ruído. Então como é que eu faço? De novo, Action Static. Análise de variância, vamos tratar novamente como efeito fixo. Eu seleciono todas as colunas com nome. Peço para ler. Minha variável resposta qual é? Ruído. Gráficos de interações e efeitos, né? E análise de resíduo. Aqui é interessante porque eu vou montar a fórmula. Eu posso dizer que meu nível de ruído é função da caixa redutora mais eixo. Meu nível de ruído pode ser função da caixa redutora vezes eixo, mais caixa redutora mais eixo, enfim. Normalmente, aí é uma dica que eu dou, eu sempre vou pela interação. Então, se eu fizer aqui caixa redutora vezes eixo, automaticamente, quando eu coloco a multiplicação desses dois fatores, ele vai estar considerando a seguinte condição: caixa redutora mais eixo, mais caixa redutora vezes eixo. Ou seja, se ao invés de caixa redutora e eixo eu tivesse variáveis x1 e x2 e a minha variável resposta fosse y e colocasse x1 vezes x2, ele ia fazer x1 mais x2 mais x1 vezes x2, é isso que ele considera. Você não precisa colocar a fórmula inteira, basta colocar a multiplicação. Nova planilha e dou um OK. Bom, o que nós temos aqui que é interessante avaliar? O gráfico de interações, aquele primeiro gráfico que nós vimos logo no início do curso. Então eu tenho o nível de ruído em função da caixa redutora importada e da caixa redutora nacional. E ele faz a interação juntamente com o eixo rolado, importado e cortado. Então, em verde é o eixo rolado, em azul o eixo importado e em vermelho o eixo cortado. O que eu vejo? Quando eu passo da caixa redutora importada para a nacional, no eixo importado, que é esse azul, eu tenho uma variação significativa no nível de ruído. Nos outros dois, o eixo cortado e o rolado e o cortado, eu não tenho tanta variação. Aqui vejo a inclinação da reta. Então, isso aqui já me mostra uma tendência de eu ter uma interação. Então, vamos ver agora as probabilidades. Tenho caixa redutora, eixo e caixa redutora vezes o eixo. Bom, eu tenho... Aonde eu vou primeiro? Eu vou primeiro na interação. Se a interação caixa redutora e eixo, o valor de P é menor que 0,05, significa que essa interação é significativa. E já era de esperar que ela fosse significativa, porque a gente está vendo no gráfico de interações aqui. E aqui se confirma. Se a interação é significativa, eu não devo mais olhar individualmente para a caixa redutora e eixo. Eu vou olhar somente a interação. Ok? Veja. Tem o gráfico dos efeitos aqui, né? E tem o gráfico de resíduos. Então, primeiro gráfico, resíduos vezes valores ajustados e resíduos vezes a ordem de coleta. Eles têm uma certa aleatoriedade. Só que o gráfico de probabilidade dos resíduos, ele vai me dizer que esses resíduos não são normais. Isso quer dizer que eu não estou conseguindo validar as três condições ao mesmo tempo. Então, não seria interessante eu validar como um teste paramétrico todas as condições, porque uma delas não satisfez. Bom, aí alguém poderia perguntar, o que eu posso fazer? Eu poderia, numa outra condição, mais para frente nós vamos ver, eu tenho alguns pontos fora da curva aqui, ó, né? Eu poderia eventualmente chamar esses pontos de pontos fora da curva, nós chamamos de outliers, e verificar se realmente
me permite eu... o que aconteceu que esses pontos deram valores extremos? Por que eles deram? Foi algum equívoco durante a minha coleta de dados? E aí eu posso, de repente, até pensar em reavaliar esses resultados aqui. É assim que a gente faz.